Olá, turma, tudo bem com vocês? Nesta aula 7 de rotinas trabalhistas, nós falaremos sobre o cálculo do imposto de renda. Então, nós já falamos aqui na folha de pagamento sobre a parte de proventos, estamos na parte de descontos. Então, nós já falamos a cota da Previdência, que é o valor do INSS a ser pago, a ser recolhido. Então, temos agora o imposto de renda. Então, vamos seguindo. O imposto sobre renda ou imposto sobre rendimentos é um tributo da espécie imposto existente em vários países que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, paga, paga uma certa porcentagem de sua renda ao governo nacional ou regional, a depender de cada jurisdição. No caso, no Brasil, nós pagamos imposto de renda, é um tributo, no caso, federal. Tá? Então, o imposto da ordem federal. O cálculo do tributo tem por base uma nova riqueza produzida pelo contribuinte, seja por fruto de trabalho, capital ou ambos. Então, essa renda é uma nova renda, uma nova riqueza gerada. Então, seja a parte de salário, seja a parte de rendimentos de algum tipo de aplicação. A tributação do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado, no caso é imposto de renda pessoa física, ele incide sobre salários ordenados, adicionais, vantagens, no caso de salários extraordinários, que é questão de hora extra, abonos, bonificação, gorjetas, gratificações, 13º, participação e outros rendimentos admitidos em lei pela Receita Federal. Então, a tabela progressiva mensal para o cálculo do imposto sobre renda de pessoa física a partir do mês de abril de 2016, ou no calendário 2016, essa tabela, eu vou mostrar aqui para vocês, ela está vigente desde 2016. Então, nós temos aqui essa coluna da base de cálculo. Quem ganhar até 1.903, ele está isento, não incidirá nenhuma alíquota de imposto de renda, então ele está isento a pagar imposto de renda. Agora, quem já tem uma renda de 1.900 até 2.800 vai pagar essa alíquota de 7,5%. E eu vou explicar para vocês a questão dessa parcela deduzir. De 2.800 até 3.700, quem está nessa outra faixa vai pagar 15%, alíquota de 15%. De 3.700 até 4.600, 22,5%. E acima de 4.600, o valor da alíquota é de 27,5% de imposto de renda. Dedução mensal do rendimento tributável. Então, as deduções do imposto de renda estão previstas nos artigos 74 a 78 do Decreto 3.099, as quais são. Então, nós temos contribuição da Previdência Social, contribuições para entidades de previdência privada, dependentes e pensão alimentícia. Essas são as deduções que podem ocorrer, nós veremos à frente. Então, a pensão alimentícia, ela foi inserida depois que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia, em face de normas de direito de família, quando em cumprimento da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais. Então, se aquele funcionário tem que pagar pensão alimentícia, ele vai levar aquela decisão judicial e o próprio pessoal do setor de pessoal, a parte da contabilidade que faz o cálculo da folha de pagamento, já irá fazer a dedução dessa pensão alimentícia, fazendo a transferência para quem tem direito de receber e fazendo essa dedução já do salário a receber do funcionário. Então, dependentes. Os dependentes estão aqui no artigo 77 do decreto do imposto de renda, então poderão ser considerados dependentes o cônjuge ou companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos ou por um período menor se da união resultou filho, filha ou filho, enteado ou enteada, até 21 anos ou de qualquer idade quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho, o menor pobre, até 21 anos de idade que o contribuinte crie e eduque e do qual detém a guarda judicial. Então, assim, isso aqui, pessoal, é tal qual está nesse artigo. Então, aquela pessoa que o contribuinte tem com a guarda judicial. O irmão, neto, bisneto, sem
arrimo, no caso dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte tenha a guarda judicial. Então, a pessoa tendo a guarda judicial poderá ser, sim, o dependente, o irmão, o primo, o neto. Nós temos, em qualquer idade, se for incapacitado físico e mentalmente para o trabalho, os pais, os avós e bisavós, desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite de isenção. E o absolutamente capaz, do qual o contribuinte seja o tutor ou curador. Então, os dependentes, aí só afirmando, a gente tem os filhos ou enteados, que podem entrar como dependentes de imposto de renda dos pais até completarem 21 anos. Ou 24 anos, se estiverem cursando ensino superior ou escola técnica. Então, essa questão aqui dos 24 anos, ela foi algo acrescentado mais recentemente, que no caso, os dependentes que estejam dentro dessa faixa, que estejam cursando ensino superior, podem ser dependentes também, ou no caso, escola técnica. Filhos ou enteados incapacitados fisicamente ou mentalmente, para o trabalho podem ser incluídos como dependentes de qualquer idade, mas atenção, todos os dependentes precisam ter CPF para serem incluídos, independente da sua idade. Então, todos têm que ter CPF. Os filhos podem ser incluídos como dependentes da declaração do imposto de renda do pai ou da mãe, nunca dos dois. Então, essa é uma observação. Porque é como se cada CPF, por exemplo, tem o pai e a mãe que têm rendimentos e, no caso, eles decidem, é melhor para eles fazerem a declaração de imposto de renda separado. Cada um faz a sua declaração. Então, se tem 2 filhos, um fica como dependente da mãe, outro como dependente do pai. Ou então os 2 só como da mãe, ou os 2 como do pai. Na declaração nunca pode existir usar o mesmo CPF 2 vezes. 2 vezes ser dependente, o filho ser dependente na hora da declaração da mãe e do pai, ou de um ou do outro. Os dependentes, irmão, primos, netos, bisnetos, é possível incluir esses parentes, desde que o contribuinte tenha a sua guarda judicial, é só relembrando, e aí vale essa questão da idade, até 21 anos, ou 24, se estiver fazendo curso superior técnico. Agora, com relação ao abatimento no cálculo do imposto a pagar. Então, a inclusão de dependentes na declaração do imposto de renda, aí a gente fala 2020, mas isso tem vale para todos os anos recentes, dá um abatimento no cálculo do imposto a pagar no valor de R$ 2.275,08 para cada dependente. Esse valor está igual desde 2016, desde que foi a última vez que houve uma atualização dessa tabela e do valor a ser deduzido do imposto de renda. Então, como fica? Cada dependente declarado garante uma dedução anual de R$ 2.275,08 na base de cálculo do imposto de renda. E no caso, isso aqui é anual. Então, para a gente fazer o cálculo mensal, no caso aí para quem os contribuintes que têm a apuração mensalmente do imposto de renda, e aí tem também o recolhimento que é chamado o imposto retido na fonte, e no outro ano ele faz a declaração. Então, como fica para ter uma noção como é feita esse cálculo do imposto de renda todos os meses quando é retirado. Então, nós temos aqui esse valor de dependente vai ser dividido por 12, de forma que cada dependente, por todos os meses, pode ser deduzido do valor para encontrar a base de cálculo 189,59. Então, nós temos aqui o cálculo do imposto de renda, a remuneração, então vai ser a remuneração menos os valores que podem ser deduzidos, que nós falamos lá no início, INSS, Previdência Privada, dependentes, pensão, encontramos a base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, aplica-se a alíquota, encontrando um valor, que será um valor aí bruto do imposto, deduz a parcela e encontra o imposto de renda a pagar. Nos próximos 2 exemplos vocês vão compreender. Então, nós temos aqui a tabela. Essa tabela do imposto de renda, nós temos a base de cálculo, alíquota e parcela a deduzir. Então, essa base de cálculo é o que a gente vai encontrar depois de retirar dessas deduções. E depois que encontrar a base de cálculo, aplica a alíquota. E depois o valor que encontrar diminui essa parcela a deduzir, encontra-se o imposto de renda a pagar. Vamos Então, cálculo do imposto de renda. Primeiro exemplo, nós temos aqui um funcionário com remuneração de R$ 3.000 mensal, então ele possui 2 dependentes.
Então, o valor de cada dependente, como nós vimos no slide anterior, é de 189, como são dois, isso para valores mensais, tá? Então, vezes 2, a gente tem aqui o valor de 379,18. Então, primeiro de tudo, deve-se calcular o valor do INSS, tá? Então, vocês, quando tiver o exercício, calcula para o INSS. O INSS aí de 281. Cálculo da dedução dos dependentes, nós já temos ali 379. Então, agora vamos para a remuneração, o cálculo do imposto. Nós temos a remuneração menos INSS. Então, nós temos a remuneração menos, no caso, o INSS. E aí nós temos aqui INSS mais o valor das deduções de dependente. Ele não vai ter a questão lá de previdência privada e de pensão. Então, ao somar esses dois aqui, menos o valor dos 3.000, a gente vai encontrar 2.339. Que esse valor 2.339 é a base de cálculo. Então, esse valor de base de cálculo, nós vamos para tabela. Então, na tabela tem dizendo que quem ganha de 1.900 até 2.800 está aqui na alíquota de 7,5% e tem essa parcela a deduzir. Então, tem que sempre consultar a tabela para ver qual é a alíquota que será aplicada. Então, sobre esse valor de 2.339,20, que é a nossa base de cálculo, irá calcular 7,5%, que é a alíquota, encontra-se 175,44, menos a parcela a deduzir, que é de 142,80, que observem, então, esse funcionário terá um imposto de renda deste mês de trabalho a pagar aí 32,64 de imposto de renda. É o imposto referente a esse mês, porque até então ele tinha apenas aqui dois dependentes e foi deduzido o INSS. Bem, pessoal, então nós vamos aqui para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui um funcionário com remuneração de 6.200. Ele possui 3 dependentes, então aqui eu já lancei o valor. Como nós já falamos, é 189 vezes 3. Então, 568, o valor a deduzir de dependentes. Previdência privada, ele paga a previdência privada no valor de 310. E também paga uma pensão alimentícia de 750. Então, como fica? O primeiro de tudo que deve ser feito é, como nós já falamos, calcular o valor do INSS. Então, vocês podem perceber que a remuneração dele é acima do teto do INSS, que é 6.101. Então, ele ganha 6.200. Então, o valor máximo que ele vai pagar para o INSS é o valor de contribuição do teto, que é 713. Isso nós falamos conforme na aula anterior. Então, vai ficar agora. Depois que nós já temos o valor do INSS, vamos para os cálculos. Temos a remuneração menos o INSS, mais as deduções de dependente, previdência privada mais a pensão, que vai ser igual a essa base de cálculo. Então, nós temos aqui, ao chegar na base de cálculo, nós pegamos esse valor base de cálculo e calculamos o valor da alíquota, aplicamos a alíquota, encontramos esse valor bruto, deduzimos a parcela a deduzir e encontramos o imposto de renda a pagar. Então, nós temos aqui a remuneração dele de 6.200, menos 713, que é o valor do INSS, menos, no caso aqui, a gente vai fazer essa somatória, né, das deduções. Então, nós temos aqui 713 mais 568, mais 310, mais 750. Então, essa somatória, nós encontramos 2.341,85. Então, 2.340, esse valor, menos 6.200, nós encontramos a base de cálculo de 3.858. Ao encontrar esse valor da base de cálculo, nós iremos aqui consultar a tabela. Então, na tabela vem dizendo que quem ganha na faixa, está na base de cálculo de 3.700 e até 4.600. Então, a alíquota dele é de 22,5 e a parcela a deduzir 636. Então, nós vamos ter que 3.858 vezes 22,5%, nós encontramos 868,8 menos 636, que é a parcela a deduzir de quem está nessa faixa. Então, o valor do imposto de renda a pagar dele é de 203
31,95. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e bons estudos!